Muito bem, sejam bem-vindos a mais um A Luz do Dia. Hoje, dia 7 de maio de 2026, estamos na nossa série Provérbios e hoje vamos ler Provérbios 7, a sedução e a cilada do adultério. Você percebe que Salomão separou o capítulo 5, 6 e 7 para falar de adultério, para falar de prostituição. Vamos ler comigo aqui, ó. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Ou seja, presta atenção. Tudo que eu falar, os meus mandamentos, o que eu estou te instruindo, e aqui vai um alerta ao filho que não ouve o pai. O pai tem experiência para poder passar, o pai tem vivência, o pai viveu coisas que o filho não viveu. Então você que é filho, ouça o seu pai. E ata, né? Versículo 3, ata-os aos teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Ou seja, escreve na tábua do teu coração. Não esquece disso, pelo amor de Deus. É como se Salomão estivesse dizendo isso, né? 4, dize à sabedoria, tu és minha irmã, e à prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia. Ou seja, fala para a sabedoria, tu és a minha irmã, anda comigo. E a prudência, ou seja, sabedoria e prudência. Para se desviar da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Você vê que ele usa o mesmo termo, estranha que lisonjeia com as suas palavras, no capítulo 5, no capítulo 6 e aqui no capítulo 7. 3 capítulos dedicados ao homem ficar atento às ciladas, atento às teias da traição, às teias da prostituição. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falta de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, ou seja, ao entardecer, ao se pôr do sol, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão, aliás, crepúsculo é o findar mesmo, né? Perto da meia-noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta, ou seja, aqui não era uma prostituta. O que Salomão viu na fresta da porta dele foi uma mulher casada, com enfeites de prostituta, ou seja, vestida igual uma prostituta, e saiu ao encontro desse jovem. E saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta. Não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. Com face impudente lhe disse. Então, presta atenção nisso aqui. Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com um linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores, porque o meu marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro e voltará para casa só no dia marcado. Você percebe que as pessoas, desde aquela época, nessa época aqui, era estabelecido o sacrifício para a expiação do pecado. Aqui a gente percebe que as pessoas pecavam já com o sacrifício pronto. Vamos continuar. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue como boi que vai para o matadouro, e como vai um insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço.
e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Aqui Salomão dedica, o capítulo 6 foi um pedaço, acho que dividiu em 3 ou 4 partes, né? O capítulo 6 para não entrar de fiador, não é isso? O homem que anda em maus caminhos, que tem falsidade nas palavras, faz sinais, né, com os olhos. Fala sobre o preguiçoso e fala sobre a traição. O capítulo 7, Salomão dedica inteiro para falar da traição, para falar da adúltera, ou do adultério, vamos dizer assim. No capítulo 6, ele falou que o marido não vai aceitar nenhum presente. A ira dele vai ser tão grande, a vingança estará tão latente dentro dele que ele não adianta o presente que oferecer, não vai ser suficiente para apagar a raiva do marido. E aqui no capítulo 7, ele já trata das artimanhas do adultério. Você vê que a mulher preparou a cama, os perfumes, inclusive o sacrifício. Tem pessoas que já vão errar, porque existe uma diferença entre pecador e deslizes. Existe uma diferença, porque santo ninguém é. Todos nós pecamos. Só que existe uma diferença entre pecar porque quer pecar, existe uma diferença entre pecar querendo acertar. Pecar por deslize, por vamos dizer assim, pecar por deslize, porque escorregou, porque deu aquele vacilo, né? Há uma grande diferença. Há uma diferença entre você errar querendo acertar e há uma diferença entre você errar porque você quer errar. Esse erro já leva para o abismo. Você mente querendo mentir. É diferente de você estar coagido numa situação e agora, e acaba contando uma mentira. E aí você se arrepende logo que você está fazendo. Não é nem logo depois. Você está fazendo, você está mentindo, sua consciência na hora dói. E aí você, poxa vida, eu preciso parar com isso. Sabe aquele arrependimento? Não é remorso. Porque o remorso faz a pessoa fazer de novo. E aqui no caso a mulher preparou o sacrifício, ou seja, ela errou querendo errar. Estava tão banalizado o negócio que ela já tinha o sacrifício preparado, porque ela ia lá errar, traiu o marido dela com um moço, um jovem, preparou toda a cama, perfume e tudo bonitinho, e inclusive o sacrifício. Errou já com intenção de errar. E já tinha separado o sacrifício para pedir perdão. Por isso que Jesus fala depois, não quero sacrifício. Inclusive, no Velho Testamento também fala, quero justiça. Porque era muito fácil. Hoje nem sacrifício tem, porque foi abolido depois do verdadeiro sacrifício que Deus fez enviando o seu Filho amado para poder morrer na cruz por nós. Ele foi o sacrifício, ele foi o cordeiro. E aí encerrou-se essa prática do sacrifício que havia no Antigo Testamento. Mas hoje temos o perdão, o acesso ao Pai, depois que Jesus entregou a vida dele na cruz, o véu se rasgou no meio e tivemos acesso. Não é mais necessário um sacerdote intervir e clamar por Deus a nosso favor. Nós podemos ir direto ao Pai e pedir perdão pelos pecados, pelos erros. Mas há aqueles que pedem perdão, ou aliás, aqueles que já erram com a intenção, depois eu peço perdão. Depois eu acha que Deus é... Eu nem sei dizer. Hoje é o dia de você refletir. A gente tem trazido muito isso. O dia do arrependimento, o dia para você refletir, para você voltar, para você se converter de verdade.
e falar assim: chega dessa vida. Porque às vezes o teu problema não é trair a esposa ou o marido. Às vezes o teu problema é trair a si mesmo. Quando você cede às tuas próprias vontades, e eu não estou aqui falando apenas de traição, como diz o capítulo 7, mas quando você, em vez de negar a sua vontade, por exemplo, você está lendo um livro ou lendo a palavra, e aí bate uma notificação no seu celular, quando você percebe, você já está no quinto, no sexto vídeo. E aí, mesmo percebendo, você continua, depois eu leio. Não cede, você não nega as suas próprias vontades. Não nega. Faz aquilo que dá prazer momentâneo. E às vezes você não está traindo o cônjuge, mas está traindo a si mesmo, porque isso não vai te evoluir, isso não vai fazer você desenvolver. Não vai fazer você chegar onde você quer chegar como pessoa, ser quem você quer ser. Às vezes você não trai o seu cônjuge, mas trai um cliente. Ele não percebeu que você colocou um valor a mais no cálculo. Hoje é o dia de a gente se achegar e se consertar com Deus. Eu falo com você com maior pureza e maior compaixão e maior amor possível. O meu papel aqui é fazer com que você se aproxime mais de Deus. O meu papel aqui é fazer com que você se achegue mais ao Pai. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai enquanto está perto. Por que Isaías disse isso? Porque vai chegar um momento, vai chegar uma hora que você vai clamar e não vai ser possível achar. Buscai enquanto se pode achar. Que vai haver um momento que você vai buscar e não vai ter. Não vai encontrar. Então vamos aproveitar que podemos ter o acesso e vamos falar com Deus. Pedir perdão, se consertar e voltar ao caminho do Pai. Vamos falar com Deus? Procura um lugarzinho reservado e vamos falar com o Pai. Senhor Deus e Pai, poderoso Senhor Criador dos céus e da terra, chegamos a Ti, Pai, não com soberba de coração, não com um olhar altivo. Chegamos ao Senhor, meu Deus, com um coração sincero, arrependido, buscando não o Deus da justiça, mas buscando o Deus da misericórdia. Nesse clamor, nessa oração, não te peço, Pai, por justiça, mas te peço por misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Pai. Não queremos viver no erro, mas acabamos errando. E ainda que essa pessoa seja honesta e fala, eu tenho errado porque eu tenho tido vontade de errar. Eu quero errar, eu não gostaria de querer, mas eu quero. Estou sendo sincero. Olha para ela, Senhor. Olha para essa pessoa que diz assim, eu gostaria de não querer errar, mas eu quero, eu erro porque eu quero e eu não sei como mudar. Que haja transformação dentro dela agora. Que o Senhor transforme o coração de pedra em coração de carne e venha restaurar a comunhão do Senhor com ela e a comunhão dela com o Senhor. Respira fundo. Que ela venha sentir a tua presença e ainda que não sinta, creia que o Senhor está ouvindo e perdoando. Vamos de novo para aquele lugar. Respira fundo 3 vezes e vamos receber o perdão de Deus. Puxa com o nariz e solta com a boca. Mais uma vez. A última vez.
Se imagine andando em um jardim, e nesse jardim tem um rio. Estamos voltando ao jardim da inocência. Você sente as gramas nos teus pés? Coloque atenção nos teus pés. Se possível, mexa os dedos e sinta as gramas. Isso. Você vai dando passos para frente e vai chegando à beira do rio. Você coloque o pé direito. A água desce, coloca o outro pé. Vai entrando no rio. Esse rio cujas águas não são geladas, uma temperatura agradável. E lá na frente você já avista aquela cachoeira, onde você olha lá para cima e não consegue ver da onde sai essa água. O alto da cachoeira é escondido meio às nuvens, mas você percebe que lá em cima, mesmo entre as nuvens, você vê um trono. É o trono do Altíssimo. É o trono do Deus vivo. E essa água, ela desce do trono do Senhor. Essa água desce do trono do seu Criador. Você avança, vai andando, até que a água começa a descer sobre você. Você se vira e deixa a água cair nas suas costas. É uma temperatura agradável. Você olha para as águas, é uma água cristalina, transparente, e o reflexo do sol é algo que você nunca viu. Respira fundo. Agora você levanta a cabeça e deixa a água descer na tua cabeça. E você percebe que a água não espirra. Ela adentra em você. E todo o teu pecado, toda a tua imundícia, você carrega mesmo sem querer carregar, vai sendo lavada, e o teu interior recebe a limpeza que vem do alto. Você percebe que no teu peito, a água que entra na cabeça sai do teu peito, tirando toda a mancha. A água sai escura, negra, mas vai se dissolvendo. E a água que corre do trono do Altíssimo vai te limpando, vai te lavando. Você olha novamente e já vê a água transparente saindo de você. Respira fundo. Você está limpo. Ele te perdoou. Repete comigo: obrigado, Senhor. Porque eu sou amado pelo Senhor. Eu sou limpo pelo Senhor. Você vai dar passos em direção à margem do rio, sentindo-se mais leve, sentindo-se limpo, sentindo-se lavado. Você chega à margem do rio, coloca as duas mãos, sobe, fica em pé
Respira fundo. Abre os olhos, abre um sorriso. Está se sentindo mais leve? Ainda que você não cometeu os erros que Salomão fala no capítulo 7. Mas todos nós cometemos erros, todos nós cometemos falhas. E é importante essa oração, essa mentalização para que você se limpe. É importante você sentir que o seu cérebro está limpo, você está leve. Se você fez essa oração comigo, essa mentalização, você está se sentindo leve. Isso não tem preço. É muito bom, né? Se esse programa tem te ajudado, eu te peço, encaminhe ele para as pessoas que você diz assim, eu gostaria tanto que essa pessoa visse, participasse disso. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho. Eu agradeço a sua audiência e te aguardo amanhã em mais um A Luz do Dia. Vamos para cima junto? A hora é agora. Fiquem com Deus.